Olá, estudante! Vamos continuar com a nossa videoaula sobre manifestação da cultura popular. Os tópicos a serem abordados nessa aula são cultura popular na região sul, cultura popular na região norte, cultura popular na região centro-oeste, cultura popular na região sudeste. Ao final dessa lição, você será capaz de identificar as principais manifestações culturais em todas as regiões do Brasil, comparar semelhanças e diferenças entre as práticas culturais, compreender as principais contribuições culturais de indígenas, africanos e europeus na sua Constituição. Vamos começar falando um pouco aqui da cultura popular da região sul, mas vale aqui um lembrete. A cultura, além de ser viva, ela é algo extremamente amplo. Portanto, os nossos exemplos aqui são pautados naqueles que têm o maior destaque, especialmente midiático, ok? Então vamos lá. A cultura do Sul. O recorte feito por mim aqui envolve a famosa Oktoberfest. Ora, para a gente entender um pouco da Oktoberfest, vamos ver de onde ela veio. Primeiro, é uma prática cultural de origem alemã, mais especificamente da região da Bavária, onde o rei Ludwig I vai realizar um casamento e realiza uma grande festa. É a partir dessa grande festa feita pelo rei Ludwig I que posteriormente o Brasil vai acabar apropriando dessa festa. Ou mais especificamente, os descendentes de alemães vão se apropriar dessa festa. Ora, e quando que a Oktoberfest acaba ocorrendo no Brasil? Ora, ela acaba ocorrendo lá por volta da década de 1980. A região de Santa Catarina passa por um grande problema de enchente que acaba destruindo uma grande parte das próprias cidades e essa população, essa comunidade de descendentes de imigrantes acaba se reunindo e acaba retomando uma prática que existia em território alemão. Ao retomar essa prática, que é uma grande festa envolvendo dança, envolvendo cerveja, envolvendo a questão da escolha de uma miss para a festa, tudo isso como forma de reafirmar a identidade alemã presente no Brasil, mas como forma também de criar um instrumento para que a cidade possa voltar a crescer depois desse grande desastre aí climático. Hoje é uma das grandes festas da região sul e que tem atraído milhares e milhares de pessoas que vão lá para conhecer a culinária, trajes típicos, danças da cultura alemã, tão presente no Brasil e muito mais presente nessa região do nosso país, que é a região sul, estado de Santa Catarina. Já no caso da região nordeste, o que a gente tem como importantes festas que vão simbolizar parte dessa tradição da cultura popular? A famosa festa de São João. Antes disso, é importante a gente pensar num outro aspecto que eu acredito que você já tem ouvido essas expressões. Festa de São João ou festa junina, Então, essa diferenciação tem um motivo de ser. Antes se comemorava apenas a festa de São João, portanto, era uma festa joanina. Posteriormente, como isso ocorria no mês de junho e eu tenho outros santos, elas passaram a ser chamadas também de festas juninas, porque ocorre aí, obviamente, no mês de junho. É uma curiosidade, mas que serve para você tentar identificar o porquê em alguns locais se falam festa joanina e festa junina, por causa desse ponto. Mas vamos lá. As festas de São João que ocorrem no Nordeste brasileiro, elas têm uma herança, como a gente pode perceber, em relação ao catolicismo. Vale lembrar que a Igreja Católica foi uma importante instituição que existiu no Brasil e que ajudava na própria organização do território brasileiro.
inclusive na organização do período de festas. Então, isso era uma forma, inclusive, de fazer com que as pessoas passassem a ter um divertimento dentro da colônia. Era importante que dentro dessas festas ocorresse bastante fartura. Afinal de contas, a questão de alimentos aqui não era algo tão fácil de ser conseguida. Por isso, quando pensamos também em festa junina, automaticamente você deve estar pensando numa série de comidas e de pratos típicos que acaba existindo dentro dessas festas. Está bastante vinculado com essa nossa herança colonial, da qual a igreja acabava organizando. Atualmente, a região do Nordeste realiza a maior festa junina ou festa de São João do mundo, que é a festa que ocorre em Campina Grande, atraindo milhares e milhares de pessoas. É algo muito importante para a região em virtude dessa quantidade grande de pessoas que vão para festas e acabam incentivando o turismo local de uma forma bastante ampla. Uma outra festa também que merece destaque, talvez um pouco menos conhecida ou menos falada aqui na região sudeste, é a festa do Bumba Meu Boi. A festa do Bumba Meu Boi tem origem no período colonial brasileiro. E essa festa está diretamente relacionada com uma história muito presente na memória das pessoas que habitam essa região, que é a história de Francisco e Catirina ou Catarina. São pessoas escravizadas. Catarina ou Catirina estava grávida e queria comer a língua de um boi. Esse escravizado Francisco acaba matando um boi, porém era o boi da qual o senhor tinha o maior apego. E ao matar esse boi, o que acontece? Nós vamos ter a busca por ele, o dono acaba encontrando esse boi, só que esse boi posteriormente ele vai acabar ressuscitando. E vai mostrar o que a simbologia dessa festa. Primeiro, aspectos vinculados ao cristianismo, à cultura indígena e à própria cultura africana. Afinal de contas, esse boi vai ser ressuscitado por um curandeiro, né? Ele teve a ressurreição, que está vinculado ao cristianismo. E ele tem também uma parte simbólica, que é em relação à força bruta de um boi com a força, portanto, ou aliás, a ausência de força de uma pessoa. Posteriormente, passam então a fazer uma dança em homenagem a esse boi, é a dança, portanto, do Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá. Muito forte no Nordeste brasileiro e também na própria região norte do país. Já no caso da região Sudeste, eu optei aqui em falar das escolas de samba. Por quê? Porque são elementos importantes que lembram essa região, não apenas dentro do Brasil, mas inclusive fora deles. Porque estou pensando literalmente aqui nas famosas escolas que desfilam tanto no São Paulo como no Rio de Janeiro. Primeiro ponto importante para a gente pensar sobre o carnaval na região Sudeste é lembrar, portanto, antes de tudo, da sua própria origem. O carnaval é uma festa pagã, remonta, portanto, o mundo antigo. Porém, com o surgimento, com o estabelecimento do cristianismo como instituição religiosa predominante dentro da Europa, ele acaba se apropriando desse elemento e isso acaba se manifestando para todos, né, os povos europeus. Sabemos que o Brasil foi colonizado por portugueses, obviamente os portugueses acabam trazendo, portanto, essa festa pagã para o Brasil, que obviamente vai sofrer uma série de transformações. Aqui, aquele detalhe que eu já falei em outro momento, é a cultura como algo dinâmico e como algo que passa a ser cultivado e que recebe elementos culturais de outros povos. Isso é o que vai acabar ocorrendo com o carnaval brasileiro, que vai ter participação, especialmente das pessoas escravizadas aqui no Brasil. Então existe um forte elemento africano, basta a gente pensar nos famosos tambores que existem no carnaval e também, muitas vezes, na própria vestimenta, as famosas fantasias, muitas plumas, que está diretamente relacionada
com a questão aí indígena. Tudo isso misturado com elementos, né, do próprio cristianismo, né, não dentro da prática em si, mas sabendo que é um período aí que o cristianismo dizia que poderia fazer as festas de carnaval. Então, temos isso aí como a grande base. Ora, essas escolas de samba, elas vão tratar, antes de tudo, de vários temas vinculados à história do Brasil ou vinculados aí, especialmente a problemas dentro da sociedade brasileira, cantados mediante aí a um samba enredo. E isso vai fazer com que as pessoas pulem, com que as pessoas dancem, com que as pessoas se divirtam dentro desses espaços. É uma festa de cunho popular que é uma das mais famosas do Brasil, uma das mais famosas do mundo, o Carnaval brasileiro, especialmente esses das escolas de samba de Rio e São Paulo. Uma outra festa também aqui da região sudeste, muito conhecida, Festa de Peão de Barretos. A região de Barretos, inicialmente, uma região que envolvia uma grande quantidade de transporte, obviamente envolvendo a pecuária, portanto envolvendo o gado. Quando, né, pessoas percebendo isso, acabam realizando aí uma reunião e dentro dessa reunião mostrar quais eram as habilidades que esses peões que tocavam, portanto, esse gado tinham. Inicialmente, o que vai ser aí o ponto de partida para a famosa festa de peão de boiadeiro de Barretos, que atualmente é a segunda maior do mundo. Eles então vão mostrar essas habilidades vinculadas especialmente a uma cultura do campo, né? A uma cultura camponesa, a uma cultura que não é aquela que está no espaço urbano, mas envolve essa da pecuária, do laço, da montaria. Também uma das maiores festas da região sudeste. Já na região centro-oeste, nós temos a famosa cavalhada, algo pouco conhecido para quem é da região sudeste ou para quem é de São Paulo, mas muito popular dentro da própria região. Essa festa remonta ao século VI, né, quando o imperador Carlos Magno acabou lutando contra os mouros, contra os sarracenos, portanto, contra os árabes muçulmanos, e acabaram vencendo. E eles passaram a realizar um teatro sobre essa vitória de Carlos Magno, cristão, contra os sarracenos muçulmanos. E isso chegou também, via portugueses, ao Brasil. Então, na região centro-oeste, a cavalhada acaba se tornando o quê? Uma representação teatral, onde que eles vão se vestir como se estivessem na Idade Média, portanto, como cavaleiros medievais, lutando contra os muçulmanos. Geralmente, aliás, sempre no final dessa festa, nós vamos ter a vitória dos cristãos, porque foi isso que acabou ocorrendo com a figura de Carlos Magno. Um outro ponto interessante da gente pensar nessa festa cavalhada é uma própria relação que a gente vai perceber com a festa do Divino. A festa do Divino, uma festa que ocorre 50 dias depois da Páscoa, onde eu tenho aí o dia de Pentecoste, quando seria o momento em que o Espírito Santo teria baixado e mostrado para as pessoas a importância de Jesus Cristo. Então, essa festa do Divino envolve também aspectos dessa cultura popular vinculada ao catolicismo e como uma forma de mostrar a presença do Divino Espírito Santo para, obviamente, resolver os problemas que cada pessoa acaba tendo no seu dia a dia. Na região norte, nós vamos encontrar aqui a famosa festa de Parintins. Essa festa, ela lembra muito, para quem não conhece inicialmente, uma festa de carnaval. Lá nós vamos encontrar duas figuras que são, digamos, o carro-chefe dessa festa, que é o boi caprichoso e o boi garantido. O que ocorre em relação a essa festa que, como eu coloquei,
para você, lembra bastante aí o carnaval. Eu tenho uma série de elementos da cultura do norte do país. E a hora que eu falo que eu tenho uma série de elementos dessa cultura, né, do norte do país, a gente não pode esquecer especialmente da cultura indígena. Então, a cultura indígena, através dos seus contos, das suas lendas e do seu folclore, vai se manifestar nessa grande dança que acaba ocorrendo entre esses dois rivais, boi garantido, boi caprichoso. Vejam que, como eu coloquei anteriormente, é a presença aí do boi. Não é o boi bumbá, mas lembra aspectos dessa cultura também do próprio boi bumbá, presente aí em Paritins, Amazonas. Ao falar da festa de Parintins, e como eu coloquei para vocês, pensar sobre a região norte, é impossível de não pensar na cultura indígena. E a cultura indígena, ela está presente em todos os setores, né, dessa região. Mas aqui eu quero colocar um que vale muito a pena a gente pensar, que é em relação ao artesanato praticado pelos indígenas. O artesanato é uma manifestação da cultura popular, onde que eles vão mostrar determinadas habilidades, né, na elaboração de um determinado produto, que pode ser uma cesta, que pode ser uma cerâmica. Aliás, nós temos a famosa cerâmica marajoara. Nós vamos encontrar também dentro aqui dessa cultura indígena os alimentos vinculados especialmente à floresta amazônica, que, portanto, é o carro-chefe de grande parte do que vai ser produzido em termos dessa alimentação. Um exemplo interessante, e acredito que você conhece, é o próprio açaí, que agora é bastante popular na nossa região, mas que durante décadas e décadas foi um produto alimentício apenas na região norte do país. E aqui uma observação até importante para a gente perceber essas variações da cultura. Enquanto tomamos aqui o nosso açaí gelado, na região norte do país, o açaí é servido na temperatura ambiente, o que para nós seria considerado quente. É uma pequena variação de um produto alimentício e identitário que consumimos aqui e eles consomem lá também, mas de uma forma diferente. Enfim, esses são alguns aspectos da cultura do norte do país. Agora, de uma forma geral e que envolve quase tudo que falamos nesse momento, a questão do folclore. Ao falar da palavra folclore, a gente está falando de uma palavra que tem origem aí no que seria traduzido folk como popular, lore como conhecimento, como sabedoria. Então, a junção da palavra folk e lore seria a sabedoria popular, que se manifesta de diversas formas. E ao se manifestar de diversas formas, que traz também não só práticas culturais, né, mas especialmente histórias que vão criar um sentido de identidade para um povo que habita uma determinada região. Geralmente, quando falamos em folclore, acredito que vem algumas histórias na cabeça de cada um de nós, né? O caso do Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Iara, né? Lobisomem. Apesar de serem histórias fantasiosas, essas histórias, como eu coloquei, elas criam um elemento de identidade. E é esse elemento de identidade que dá para nós o sentimento de pertencimento a uma região, a um estado e, obviamente, aquilo que vai colocá-lo, aquilo que vai colocar a gente como cultura, né? Uma cultura, portanto, brasileira. Então, o folclore envolve todos esses aspectos. Acredito que tudo que a gente falou nesse momento aqui, das várias regiões do país, são, antes de tudo, tradições folclóricas que reafirmam essa identidade regional e, posteriormente, uma identidade brasileira que é bastante diversa, que é bastante plural. Uma dica de leitura é o Dicionário do Câmara Cascudo Folclore. Lá você vai encontrar os vários verbetes, né, das várias manifestações culturais que são imensas dentro do Brasil. Você vai poder se aprofundar sobre essa cultura
tão importante que é a cultura folclórica brasileira. Uma outra dica, e agora de vídeo, é a festa de São João, né, que ocorre aí em João Pessoa. Esse documentário vai mostrar a grandiosidade dessa festa e como que ela se manifesta com a população, né? Quais são os aspectos culturais que estão presentes dentro dela, como a gente pode perceber a própria presença do cristianismo e com os seus santos. Ficamos por aqui, até uma próxima.